Claro que é uma honra, né? Ter pastor Marcelo, depois de ter sido 12 anos meu liderado, e ele agora é o pastor orando por mim. Isso é maravilhoso dentro do reino de Deus. E eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, que verdadeiramente o Senhor possa me usar nesse momento. Eu quero falar hoje de um tema que é muito caro ao meu coração, porque eu sinto, para quem não sabe, eu sou psicóloga, não trabalho mais, mas né, eu deixei a psicologia, mas a psicologia não me deixou, não tem como. Então, eu penso muito nisso que eu vou falar. Desde Adão e Eva, quando Deus os expulsou do paraíso, do jardim, por causa do pecado, há na mente, no coração de toda a humanidade, um sentimento de rejeição, um sentimento ruim de exclusão, um medo de ser excluído, de ser rejeitado. O sentimento de ser rejeitado é um dos sentimentos mais dolorosos que existe. A alma de uma pessoa que foi rejeitada é uma alma enferma, é uma alma doída. E nós podemos ser rejeitados pelos nossos pais, cônjuges e pessoas à nossa volta. Mas na Bíblia encontramos inúmeras pessoas enfermas e que se encontravam em desvantagens, mas que, ao encontrar Jesus, tiveram suas vidas restauradas. E eu quero ler com vocês 3 passagens que relatam a história de 3 pessoas que eram rejeitadas socialmente. A primeira delas está lá em Lucas 5, de 12 a 16, e eu vou ler para vocês. Eu vou ler com vocês, porque vocês vão me acompanhar. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, se prostrou com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia ao seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugar solitário e orava. Naquela época, naquela cultura, se acreditava que todo leproso, ou cego de nascença, ou qualquer outra deficiência física que alguém tivesse, era fruto de maldição do pecado. Olha o que eu disse. Naquela época. Só que existem países hoje que ainda pensam assim. Dia 1º de novembro, eu estou indo pela 11ª vez pisar no continente africano, e pela 4ª vez a Guiné-Bissau. Lá em Guiné-Bissau há um orfanato maravilhoso, dirigido por mulheres porto-riquenhas, 2 mulheres assim... que mulheres lindas e maravilhosas. E o orfanato é imenso, é imenso. A última vez que eu fui, tinham 100 crianças. E a última vez que eu fui foi em 2013. Então, eu não sei se aumentou, se diminuiu, enfim. Mas por que tinham tantas crianças? Porque os pais morreram? Muitas, sim. Porque se morre muito de malária e de todo tipo de doença, porque é um país muito pobre. E que tem muita malária. Quando não morre da malária, morre do remédio da malária, que é um remédio que... muito forte para o fígado, enfim. Mas não é só isso. Quando a criança
nasce vesga, eles acham que aquela criança trouxe maldição e eles colocam na esquina. Quando a criança nasce com qualquer deficiência, aquilo que eles acham, porque ser vesgo não é a deficiência, mas se eles acham que é uma deficiência, acabou. Aquela criança trouxe maldição e eu não quero maldição na minha vida, então larga a criança em qualquer lugar. Por isso, o orfanato é tão populoso de crianças e adolescentes, mas, de alguma forma, eu dou glória a Deus por isso, porque eles aprendem sobre Jesus, são crianças tão felizes. É lindo visitar aquele orfanato, é na capital mesmo. Então, mas, voltando aqui ao contexto, né, de Israel, lepra, vamos pensar que hoje em dia tem cura para a lepra, mas na época não tinha cura para a lepra. Então, era uma enfermidade que, além de ser muito contagiosa, ela era considerada cerimonialmente impura. E ninguém podia tocar. Por isso que eu repeti 3 vezes que Jesus tocou naquele homem leproso. Porque, veja bem, como eu falei, não havia remédio, e a única coisa que acontecia era o leproso ser retirado da cidade e ficava lá, porque a lepra, se não é tratada, começa a aparecer deformidades, até a pessoa morrer ali na estrada. Agora, eu quero que você pense o quão difícil esse tipo de situação existia. Pensa na enfermidade da alma das pessoas que eram acometidas de lepra. Na solidão, na rejeição, naquilo que elas não podiam fazer nada, além de serem acusadas de terem pecado, porque eles achavam que se tem lepra é porque é pecador, eles eram alijados da sociedade. Então, os leprosos, além de serem considerados imundos, ninguém os podia tocar. Mas Jesus toca aquele leproso, curando não só o corpo, mas também a alma e o espírito. Ele toca naquele homem. Eu fico imaginando a cura da alma daquele homem quando ele é tocado pelo Mestre Jesus. Aquele homem, então, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que ele era Deus, e cheio de fé declara: se quiseres, podes purificar-me. Como ele tinha essa fé? Como ele tinha essa fé? Não havia cura para a lepra, é porque ele reconhecia que Jesus era o Messias, era o Deus vivo, era o Deus Todo-Poderoso, como a gente cantou aqui no louvor. E, óbvio, imediatamente Jesus disse: eu quero te curar. Porque Jesus, como eu falei, ele tocou no homem e curou a lepra, e curou a alma daquele homem. Outro personagem bíblico bastante conhecido, está lá em Lucas 8, vou ler de 43 a 48, que também foi alijada socialmente, foi rejeitada socialmente. Lucas 8, a partir do 43, diz: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Em algumas versões, que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então, Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela também
era considerada imunda. Ela também era excluída, discriminada. Uma pessoa com fluxo de sangue também não podia ficar no convívio com as pessoas. Ela não era jogada numa estrada, mas ela era jogada num canto da casa e ninguém podia tocar essa mulher. Ela jamais poderia sair na rua e enfrentar uma multidão. Jamais. Mas ela fez isso. Ela já tinha gasto tudo que tinha com médicos, mas continuava sangrando, 12 anos sangrando. Aí eu fico imaginando, aí a imaginação vai, né? Devia estar anêmica, devia tantas outras coisas. E, além disso, a alma dela, como que estava a alma dessa mulher? Sem poder se relacionar com as pessoas, sem poder ir em umas festas. A pastora Cláudia falou que das festas de Israel tinha tantas festas. Ela não podia ir nas 12 anos, gente, não são 12 dias, 12 anos sem ter convívio social. E essa mulher enfrentou essa multidão e tocou na orla de Jesus, mesmo correndo o risco de ser pisoteada, de ser humilhada, de ser envergonhada. Ela já era uma pessoa humilhada e já era uma pessoa envergonhada. A multidão oprimia Jesus, ela não. Ela somente tocou. E, além de ter sido curada pela sua fé, ela arrancou de Jesus virtude e poder. A virtude e o poder que eram de Jesus passaram por ela, passaram para ela, passaram sobre ela. Tudo porque ela era humilde, mas era corajosa e porque creu em sua cura através de Jesus. E vamos lembrar, eu fico imaginando assim, era uma multidão que estava indo para a casa de Jairo, que era um homem importante dentro da religião judaica, porque a filha de Jairo estava doente até a morte, e Jairo estava, vamos lá, mestre, vamos lá, vamos curar minha filha. E aí, de repente, ele para naquele cortejo, porque ele sentiu que dele saiu virtude, saiu poder, e aí ele parou para ver quem que tinha tocado, não oprimido, tocado. E eu fico imaginando, Pedro, claro, tem que ser Pedro, né? Dizer, que é isso, mestre? Mas está todo mundo te tocando, está todo mundo te pegando. Não estava todo mundo. Todo mundo estava oprimindo, estava apertando Jesus, mas ela, com fé, tocou na orla, na veste do mestre, porque ela sabia que bastava aquilo para ser curada, e realmente bastou aquilo para ela ser curada. E agora a gente vai para o nosso último texto, que está lá em Marcos. Marcos 10, eu vou ler do 46 ao 52, que diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora observem, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então o cego gritava, sem se importar com quem mandava ele calar. Cala a boca, não incomode o mestre. E ele continuava gritando. Ele era um rejeitado por todos, mas ele não se deixou abater quando ele ouviu que o mestre estava passando. Como o cego Bartimeu, o pecador precisa ouvir, já que muitas vezes não vê.
clamar o que mostra a sua fé, perceber sua própria miséria, mas perceber que a sua miséria pode acabar quando o Mestre Jesus passa. E ele é muito incrível, porque havia muitos impedimentos, tanto os impedimentos externos, as pessoas não querendo que ele se aproximasse, mas havia impedimentos internos também, porque também esse homem era rejeitado socialmente, também esse homem era excluído da sociedade, não podia trabalhar. E a Bíblia não diz isso, mas, segundo os historiadores, os pedintes, os mendigos, usavam uma capa. E Bartimeu, antes de ser curado, ele lança fora a sua capa de mendigo. Mesmo antes de ser curado, porque na sua fé, ele sabia que ia ser curado pelo Mestre. Antes de ser curado, ele lança fora. Ele sabia que ele não ia mais precisar daquela capa. Quando ele joga fora a sua capa, joga fora também a sua condição de mendigo, de cego, de miserável, de pedinte, de necessitado. Faz isso porque tinha certeza que Jesus iria curá-lo, transformá-lo como pessoa, e que a sua vida iria ser transformada, restaurada, curada, salva. Ele sabia que ia ser liberto pelo poder, pela bondade e pelo amor de Jesus. Agora as suas vestes seriam outras, seriam vestes de louvor, vestes limpas, lavadas por Jesus. E o que é interessante também nesse texto é que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus não sabia o que aquele homem queria? É óbvio, né? Que ele sabia que o que ele queria era ser curado da cegueira. Mas é porque Jesus quer que a gente fale para ele. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe o que está no coração de vocês. Mas ele quer que a gente fale. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Jesus veio para nos ensinar, entre outras coisas, entre a maior delas, que foi morrer naquela cruz por nós, mas ele veio nos ensinar para termos um relacionamento com ele. Ele quer que a gente se relacione com ele. Como é que a gente vai se relacionar com ele? Agradecendo, pedindo, falando: Senhor, olha aqui, eu estou aqui, eu acordei hoje. Senhor, obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram na minha vida. E aí você vai falando e você vai conversando, porque oração é o quê? Conversa com Deus. Não é uma coisa pronta, decorada, é uma conversa, é a consciência de que Deus habita em nós. Se a gente tem consciência que o Espírito Santo faz morada no nosso coração, ele está aqui, então você pode conversar com ele o dia inteiro, em todo o tempo. E ele quer que você peça: Senhor, me atende nisso, naquilo, nessa minha necessidade. Diga para Deus o que você quer que Ele te faça. Jesus curou aquele cego da cegueira, mas Jesus transformou a vida dele. Então, Jesus fez muito mais. Como diz a palavra, que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Jesus o salvou da sua condição de miserável, de rejeitado. Esses 3 exemplos de enfermidade ou deficiência, o leproso, a mulher hemorrágica e o cego, mostram que Jesus cura não só o corpo, mas também a alma e o espírito. E quando temos sentimento de rejeição em nossa alma, vemos tudo de forma deturpada, estamos sempre com mágoas em nosso coração, vivemos na defensiva. A dor é tão grande quando nós somos excluídos, que às vezes a gente mesmo rejeita, às vezes exclui pessoas, para que nem haja possibilidade de a gente ser rejeitado. Todo ser humano precisa se sentir amado, incluído em seu grupo social. E ele precisa se sentir fazendo parte do seu grupo. Quando isso não acontece, a dor é muito grande, a dor na alma. E aí vem todas as outras enfermidades, vem a inveja, vem a amargura. A pessoa se sente triste, deprimida, porque não se sente aceita. Rejeição dói demais. Tem pessoas que me perguntam assim,
por que você ama tanto? Quem me conhece sabe que eu digo sempre que o meu coração é africano. E eu que me intitulei assim, o meu coração é africano, eu falo para muita gente. Aí depois eu fiquei pensando assim, por que meu coração é africano? Porque eu me identifico com a música? Nem um pouco. Quando eu vou lá, eu louvo do jeito que eles louvam. Mas aquilo não toca muito no meu coração. Eu faço, eu entro no clima, mas assim, eu fico louca para voltar à minha igreja para cantar os nossos louvores. Então, eu não me identifico com a comida. Algumas são gostosas, mas outras, assim, tipo comer macaco, não foi legal. Entendeu? Então, não me identifico com a comida necessariamente. Lá em Moçambique, uma vez, porque eu sempre tenho a sorte de ter cozinheiros brasileiros, missionários, mas dessa vez a missionária tinha vindo para o Brasil. Aí foi uma pastora africana que estava lá na casa da Menina dos Olhos de Deus. Eu olhava para a comida, assim, quando ela botava, eu nem sabia o que era, eram umas coisas estranhas, ficava olhando aí. Começou a me dar um ânsia. E aí eu me lembrava de um pastor que eu fiz um treinamento de missões urbanas há muitos anos atrás. Ele falava assim, querida, quando você for na comunidade receber aquele copinho encebado de café que mais parece um chá, você ri e toma e dá glória a Deus. Aí, quando eu olhava aquela comida, eu falei, o copinho encebado, então vamos lá, vamos comer. Mas, assim, eu me identifico com a comida? Não. Com as roupas, eu até acho bonitas algumas, eu tenho muitas. Estou precisando lavar para deixar tudo prontinho, porque já deve estar com cheiro de guardada, né? Para, dia 1º de novembro, sair daqui e pisar novamente no continente africano. Mas não são as roupas mais legais que eu acho. Então, por que eu digo que o meu coração é africano? Porque lá há necessidades, porque lá há pobrezas, porque lá há miséria social, financeira e espiritual, porque lá as pessoas necessitam do meu suporte, porque lá os missionários necessitam do meu suporte como psicóloga, porque lá há necessidades espirituais. E por isso Deus colocou no meu coração um amor profundo pela África. Se você me perguntar, em termos assim, humanos, aonde você prefere ir? Para a França ou para Guiné-Bissau? Para a França, gente. Para a França é ótimo, maravilhoso. Europa é tudo de bom. Mas aí, o coração diz assim, mas na França, tudo bem, até precisa de missionário. Na Europa até precisa, bastante, porque, né, secular total e, assim, enfim, esqueceram o primeiro amor completamente. Mas não é como na África. E algumas pessoas, muitas, já disseram para mim, mas aqui há também as nossas Áfricas. Não há. Aqui há miséria, há pobreza, infelizmente, voltamos ao mapa da fome, mas não há o que a gente vê na África. Porque é pobreza, é miséria em todos os níveis, em todos os graus. Então, eu quero abraçar aquelas pessoas. Eu quero dizer para aquelas pessoas daquele continente que elas são importantes, tanto quanto os europeus são importantes, os americanos são importantes, os brasileiros são importantes, porque Deus não faz acepção de pessoas e Deus ama a todos. Ninguém é invisível aos olhos de Deus. Homens rejeitam homens, pessoas rejeitam pessoas, mas Jesus não rejeita ninguém. Ele é o Deus de todos nós e eu quero, de alguma forma, por isso meu coração é africano, eu quero mostrar para aquelas vidas, para aqueles corações, que o meu coração é igual ao deles, porque é igual ao deles. O meu coração é igual ao deles. O povo africano é um povo rejeitado como povo mundialmente. Eles são... é africano, né? Não tem cultura, não tem... Né? Então, eu preciso ir lá dizer para eles, vocês são tão importantes, vocês são tão maravilhosos, vocês podem tanto se vocês estiverem em Deus.
Então, às vezes, a gente rejeita pessoas, rejeita uma pessoa negra, uma pessoa pobre, uma pessoa de comunidade, uma pessoa doente, uma pessoa que para você não tem importância. Mas se Deus não rejeita essas pessoas, nós também não podemos rejeitar. Nós temos que abraçar, nós temos que acolher, nós temos que valorizar cada ser humano, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E lá na Nova Jerusalém, o que diz Apocalipse? Que lá haverá toda tribo, língua, raça e nação. Deus é o Deus do amor e ama o povo africano como ama o povo brasileiro, como ama o povo europeu. Na Bíblia tem uma história que eu gosto muito de comentar, a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Saul. E lógico que se achava que o filho de Saul, mais velho, que seria Jonatas, quer dizer, ele não era filho de Saul, ele era neto de Saul. Jonatas iria, depois da morte de Saul, Jonatas iria ser o rei, e depois de Jonatas seria Mefibosete. E assim, as dinastias, a gente vê isso até hoje, né, lá na Inglaterra, por exemplo. Só que Saul não agradou a Deus, e Deus tirou a dinastia dele, tirou o reinado dele e ungiu, antes da morte de Saul, ungiu Davi rei, por ele ser um homem segundo o coração de Deus. E aí, Mefibosete era criança, e morreu tanto Saul quanto Jonatas. A empregada, a moça que cuidava de Mefibosete, pegou Mefibosete e saiu correndo, fugida, porque ela achou que Mefibosete ia ser morto, porque ele ameaçaria Davi como rei. E levou, e aí, nessa fuga, deixou Mefibosete cair, Mefibosete ficou aleijado, e Mefibosete foi levado para uma cidade chamada Lodebar, que era o lugar dos discriminados, dos desvalidos. Ele foi isolado, porque a sua empregada sentiu medo que Davi matasse ele. E um dia, Davi, meio que assim, acho que Deus despertou. A Bíblia não diz que Deus despertou, mas como ele era o homem segundo o coração de Deus, eu creio que foi Deus que despertou. Falou assim, peraí, será que ainda tem algum descendente? Tem alguém da linhagem de Saul, algum filho de Jonatas, até porque Davi era muito amigo de Jonatas? Tem Mefibosete que está lá em Lodebar. Então, manda vir, porque ele vai se sentar na minha mesa, na mesa do rei. Então, aquele que estava no lugar dos desvalidos, dos discriminados, no isolamento total, ele foi buscado de carruagem. A Bíblia não fala da carruagem, mas rei andava de carruagem. Então, aí vem também a minha imaginação. Ele foi buscado de carruagem para a mesa do rei. A mesa do rei não é minha imaginação, não. Ele passou a se sentar na mesa do rei Davi. Essa foi a honra que Deus deu para Mefibosete. Jesus, ele se manifesta a todos nós. O rei, Jesus, ele quer restituir toda a nossa dignidade perdida. Jesus se manifestou a todo tipo de pessoas rejeitadas e discriminadas, e hoje ele quer se manifestar a cada um de nós. Pastor Aloísio, ele tem uma frase que eu anotei e quis citar nessa mensagem. A cura e a libertação pertencem ao crente por direito. Que direito nós temos? O direito que Jesus conquistou para nós naquela cruz. O rei hoje te convida a ser liberto de todo sentimento de rejeição. Por que ele te convida?
Porque o amor dele é infinito, é imensurável. É um amor que excede todo entendimento. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda debochávamos dele, quando ainda éramos escarnecedores, quando ainda fazíamos qualquer atrocidade nesse mundo. Ele morreu por mim e por você. Meu irmão, minha irmã, se você foi rejeitado por sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, namorado, ou quem quer que seja, se você tem alguma desvantagem social, ou mesmo algum defeito físico, olhe agora para Jesus e coloque a sua dor diante dele, para ser curado, para ser liberto, porque Deus nos ama com esse amor. É esse amor que está a nosso dispor, é esse amor que essa dimensão de amor que nós temos que entender que Ele tem por mim e por você. Então, grita a sua dor diante de Deus, peça por socorro, tenha fé em Jesus e jogue fora a sua capa de mendigo, a sua capa de coitadinho, a sua capa de isolado, de discriminado. Joga fora essa capa. Diga para Jesus o que você quer que Ele te faça. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Pode até ser que Ele não te dê aquilo que você quer. Pode até ser, porque Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. E às vezes a gente pede coisas que Ele sabe que aquilo não vai ser bom. Mas fala com Ele. Mas sabe o que Jesus vai te dar? E com toda certeza, porque eu experimento isso, Ele vai te dar plenitude de alegria. Plenitude de alegria Ele dá para todos os que se achegam a Ele. Ele vai te dar plenitude de alegria, porque Ele quer te transformar, Ele quer te curar, Ele quer te renovar. Ele quer renovar a tua mente. Então, tenha um coração grato a Ele. Glorifique a Ele por tudo o que Ele já fez e o que Ele vai fazer na sua vida. Eu convido vocês a jogar fora, hoje aqui, essa capa de mendigo. Eu convido vocês a jogar fora tudo aquilo que você acumulou no seu coração de rejeição, de meu pai me abandonou, minha mãe, meu isso, meu aquilo. Joga fora, porque Jesus não te rejeitou, Jesus te resgatou do império das trevas para o império do Filho do seu amor. Porque Jesus te transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Ele já fez isso por você, está disponível a todos nós. É claro que podemos sentir ainda dor por termos sido rejeitados, mas joga fora. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis te ama. Então, se alguém te rejeitou, coitadinho desse alguém, que pena. Azar dele. Porque o Rei dos Reis não me rejeitou. O Rei dos Reis me ama. O Rei dos Reis quer que eu sente com Ele à mesa todos os dias da minha vida. Então, a minha oração por mim e por você é que, com coragem e ousadia, diante do altar de Deus, venhamos numa carruagem para a casa do Rei, comer com Ele em sua mesa todos os dias e desfrutarmos do seu imenso amor todos os dias. E agora eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E eu quero dar asas à sua imaginação. Eu desejo que você feche seus olhos e fique imaginando que você está num local, assim, num gramado. Pensa assim, numa primavera, num dia de muito céu azul, um gramado verdinho, você está ali sentada, desfrutando aquele dia. Mas aí, de repente,
você nota que tem duas filas de pessoas, uma fila de pessoas subindo um monte. E essas pessoas, tem todo tipo de gente, tem pessoas aleijadas, tem pessoas sofridas, chorando, tem pessoas cegas porque estão tomando uma pessoa na outra, tem pessoas de todo tipo. Mas todas são pessoas sofridas, são pessoas desvalidas, são pessoas com alguma enfermidade ou com alguma deficiência. Mas, de repente, você olha para o outro lado e vê pessoas descendo aquele monte. Todas elas felizes, todas elas cheias de luz, todas elas cheias de amor, cheias de paz, sem nenhuma deformidade, sem cegueira, sem estarem coxas. São felizes, sem chorarem, só se regozijando. E aí a pessoa pergunta: o que aconteceu no alto desse monte? Que diferença existe de uma fila para outra fila? E aí as pessoas contam, lá em cima do monte, a Jesus. Há um homem que nos toca, há um homem que nos ama, há um homem que nos ouve dizer o que a gente quer que ele faça para a gente. Há um homem que nos abraça e que nos cura e nos transforma. Ah, queridos e queridas, sejam essas pessoas. Subam ao monte onde Deus está. Subam a esse monte para pedir cura, para pedir transformação, para pedir renovação, para pedir tudo aquilo que você precisa na sua vida. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir dos seus lábios: eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Ele vai te curar, e Ele vai te transformar, e Ele vai te dar plenitude de alegria. E aí, quando você descer com essa plenitude de alegria, você vai contagiar a todas as pessoas que ainda estão tristes, que ainda se sentem rejeitadas, que ainda se sentem excluídas. Ah, Deus, eu te entrego essa mensagem, eu te entrego essa palavra e eu te peço que haja cura para mim, que haja cura para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu não sei aqui, paizinho querido, quem foi rejeitado. Eu não sei aqui quem foi excluído socialmente, ou por sua cor, ou por sua condição social, ou por qualquer outro motivo. Mas eu sei que, nesse momento, o Senhor está abraçando a cada pessoa que se achegou a Ti. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pelo Teu acolhimento, muito obrigada porque o Senhor é um Deus que ouve, muito obrigada porque o Senhor é o Deus que abraça, muito obrigada porque o Senhor é o Deus que consola e que nos dá a vitória. Se não é a vitória que queremos, é a vitória plena, é a vitória que vem do Rei dos Reis. Muito obrigada porque podemos ter acesso ao nosso Pai. Muito obrigada porque podemos sentar na Tua mesa todos os dias, em todos os momentos, para Te ouvir, para nos sentirmos acolhidos, para nos sentirmos abraçados, para nos sentirmos amados. Obrigada, 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 Senhor. E que o Teu amor possa nos cobrir, que a Tua fidelidade possa nos alcançar, e eu sei que ela nos alcança. E que o Senhor possa fazer frutificar no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, aquilo que o Senhor deseja. Frutos
de arrependimento, frutos de justiça, frutos de alegria, de paz e de amor. É o que eu coloco no teu altar, confiando no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém.